pessoal, bem-vindo a mais um podcast São Paulo. Eu sou o Alex Jatobá, recebendo hoje no nosso estúdio, novamente, ela é polêmica. Eu sou polêmica? Muito polêmica, doutora. Sério? Polêmica, defensora dos fracos e oprimidos. A doutora tem uma frente na rua de ativa como delegada de fato. Ela vai para a linha de frente. Admiro. Ela é atleta, doutora, né? Eu gosto de treinar, me alimentar bem. Surfista, Tô tentando. personal também? Não. Porque você dá dicas na internet. Não dou dicas. Eu treino com Eu vejo algumas. seus vídeos. Não, eu faço meus treinos e posto com meus personagens. Meus personagens, né? Porque eu tive vários personagens trainer. E uma época eu tava preparando para bodybuilding. Então, eu sempre treinei com pessoas de muita qualidade. E aí eles aproveitam quando eu estou treinando para mostrar a execução pro pessoal que eles treinam mesmo. E aí, o avanço, por conta dos treinos, eles sempre me pedem para fazer isso. E eu faço com o maior prazer, porque é o trabalho deles. E o que é bom tem que ser divulgado, entendeu? Pessoal, para quem tá ouvindo a gente, para quem tá assistindo, ouvindo e vão ver nossos vídeos e cortes, curtir, compartilhar, comentar e seguir o nosso canal. Doutora Liliane, essa é a nossa convidada de hoje, doutora Liliane Lopes Doreto, é a convidada do podcast São Paulo da semana. Nós vamos falar sobre segurança. Ótimo. Vamos falar sobre qualidade de vida. Vamos falar sobre o futuro da mulher na polícia. Mas não vamos falar de política, né? Não vamos falar de política e não vamos falar de STF. Bem-vindo ao podcast São Paulo, doutora. E obrigado por aceitar nosso convite novamente. Tô sempre aqui, é só me chamar que eu venho. E nos trazer esse conteúdo com qualidade. Doutora, conte pra gente um pouco sobre você, como tá a sua rotina em São Paulo, porque agora você veio para São Paulo, né? Não, na verdade, eu fiquei 8 anos trabalhando em São Bernardo, 8 em Diadema, fui para o interior, fiquei mais 8 anos, fui para Santos, fiquei lá 3 anos e meio, agora eu estou em São Bernardo, mas ainda moro na Baixada Santista. Lá ficou sendo a minha casa. Onde que é melhor atuar, que tem menos criminalidade? Existe isso? Baixada ou São Paulo? Não existe isso, Alex, é uma ilusão. Nós temos crimes pontuais em regiões diferentes. Depois de quase 30 anos na polícia, atuando no interior, litoral, capital e grande ABC, eu posso falar para você que cada região tem sua peculiaridade. E os crimes são diferentes. Eu, no interior, tinha muito parcelamento de solo. As pessoas acham que é apenas o problema com papel. Não é. Não é um problema com papel, com terreno. A criminalidade começa exatamente no parcelamento irregular, porque ali é onde é o território para o crime organizado. É onde o Estado não está, que o poder paralelo ele se instaura. Porque ele vai fazer o seguinte: não tem luz, não tem água, não tem esgoto, enfim, não tem nada, tem vulnerabilidade. Ele vai recrutar o seu filho, ele vai escolher a sua filha como objeto sexual. E ele vai impor a você, é só entrar nas comunidades que existem já aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro e verificar como eles ficam na mão do crime organizado. E aí começa tudo com a simples venda de terreno ilegal. Então não é só isso. Aí você fala, qual que seria o problema em Diadema? A gente tem ali, começou ali um braço forte do PCC, né? Crime organizado pesado, se aproveitando da vulnerabilidade social. Sempre que há vulnerabilidade social a isso, mas também é uma área que tem acesso para imigrantes, tá perto da Zona Sul, tá perto do litoral, então é uma zona fácil de você também trabalhar ali com tráfico de entorpecente. Aí você vai para o litoral a gente tem o Porto de Santos, que é a maior entrada e saída de crime. Tem ali o Guarujá. Então, assim, cada área tem sua peculiaridade. Quando eu falo nas áreas paulista, efetivamente, era uma área terrível de se trabalhar, foi no interior que tentaram me matar. Foi no interior que atearam fogo 2 vezes na minha delegacia para me pressionar. Caramba! Foi em Diadema que uma pessoa também caiu no grampo da polícia militar.
Um abraço, um beijo para meus amigos policiais militares. E eu fui avisada disso, como aconteceu no interior. Então, toda vez que você trabalha, o crime organizado se incomoda. Então, seja onde você for, vai ter crime. E seja onde você for, é perigoso. O crime está em todo lugar. Quantas ameaças não, tentativas você sofreu já tentativas de assassinato, de Sim, morte? sim, de cair no grampo da polícia, da gente identificar e da gente ter que se precaver. Da polícia falar assim pra mim, você quer andar com escolta armada? Não, Por que não? porque eu sou delegada, caralho. Eu sou delegada. Delegado, mas corre risco. Ah, mas é minha segurança só na cinta. Eu atiro, eu vou pra frente. Eu sou polícia. Eu tenho cara de pelúcia, mas eu sou polícia. Doutor, nós temos um caso, que não é muito antigo, recente, de um delegado da Doutora, Baixada. sim, eu entendo isso, mas, não, eu sou delegada e eu sabia disso quando entrei aqui. Eu não sou pelúcia, sou polícia. Tenho cara de pelúcia, sei disso, mas eu sou polícia. Você é muito corajosa. Não sei se é coragem, eu sei que é um dom que Deus me deu, entendeu? E é isso, sou polícia. Você não tem medo? Não tenho medo. Deixa eu te falar uma coisa, Alex. Eu não sou covarde. Quando eu pego um crime para investigar, eu não prendo a família do ladrão. Eu não ameaço a família do ladrão. É papo reto com ele. Quando eu estou investigando, eu investigo o comportamento, a conduta dele. Eu não aumento o crime, eu não coloco o crime, eu não intrujo droga. Então, o vagabundo sabe disso. Ele sabe que o jogo é limpo. Eu não faço isso. Não é correto. Entendeu? Se é uma importunação sexual, é uma importunação sexual. Eu não vou meter no cara um estupro. Não vou. Eu ajo com ele como eu gostaria que agissem comigo ou com alguém da minha família. Então, o cara, quando eu estou prendendo ele sabe que é justo. Então, ele não vai querer me ameaçar, porque ele sabe que ali quem está é a pessoa jurídica, o delegado de polícia, não é pessoal. Não é pessoal. Esses crimes que eu relatei que eu fui ameaçada é porque, infelizmente, a pessoa quer parar a sua investigação. Porque sabe que você está chegando perto do crime. Então ele quer te parar. Ele quer te coagir e ele quer te amedrontar. Só que, escuta, eu sou delegada, eu passei no concurso para ser delegada. Eu não posso me esconder. Se eu quisesse me esconder, não tinha uma rede social com 190 mil pessoas me seguindo. Entende? Então, assim, quando eu falo em ser delegado de polícia, não é ser delegado de polícia de ficar em gabinete, ficar em palco, em rede social. Não, eu sou delegada de polícia de verdade. Eu sou aquela que, de madrugada, eu subi no Morro do Gazuza para pegar um casal que estava sequestrado. Entendeu? E troca de tiro. Eu sou essa policial. Então, e assim, as pessoas hoje em dia confundem, sabe? Acha que é tudo... a Tommy Raider. Não. Tudo bem que eu não tenho o porte da Tommy Raider, que eu não seja uma pessoa alta, grande, forte, mas sim, eu tenho habilidade e tenho conhecimento técnico. Outro dia me perguntaram assim, doutora, o que a senhora fez na Operação Escudo? Que a senhora fala sempre da Operação Escudo. O que eu fiz? Eu fiz meu papel de autoridade policial. Eu gostaria de saber, mas eu li sobre, achei muito legal. Eu fiz o meu papel de autoridade policial, porque quando o poder paralelo matou um policial e todo o BAEP foi para aquele local, e houve aquele confronto, quando chega na delegacia de polícia, eu não tenho parte. Chega na delegacia de polícia, eu quero saber qual que é a dinâmica, trajetória do tiro, porque não pode haver execução. O Estado não é feito para executar, o Estado é feito para proteger cidadão. E quando um policial ele é atingido, toda a tropa mas a resposta tem que ser adequada. Eu estava lá para isso. E a gente conseguiu, com maestria, dar uma resposta adequada e proporcional. Tudo que chegou até a mim, ao meu conhecimento, obviamente que eu não fiz todos os casos. Aqueles que chegaram até a região que eu estava, que era Vicente de Carvalho, que é uma das regiões mais vulneráveis de Guarujá. Tudo que chegou até o meu conhecimento e que foi de fato investigado por mim, foi feito com a maior transparência. Todo advogado de defesa que chega na minha delegacia, que está defendendo o autor, a primeira coisa que eu falo para ele, doutor, o que o senhor precisa para trazer a verdade dos autos? Eu não trabalho contra a pessoa, eu trabalho buscando a verdade. Então, quando você busca a verdade, você não tem que ter medo. Então, eu vou ao shopping, vou para academia, tenho amigos. Eu sou uma pessoa que gosta das pessoas, eu gosto de abraçar as pessoas, gosto de conviver com as pessoas, gosto de criança, entendeu? Eu sou essa delegada.
Eu não sou uma pessoa que me acho diferente ou melhor. Eu sou uma pessoa que Deus escolheu para fazer isso. Por quê? Não sei. Deve ser algum resgate, mas é isso. O que você acha de autoridades que estão mais preocupadas em se projetarem na mídia ou nas redes sociais, do que gerar resultados? A gente sente isso como população, doutora. Olha, eu acho que a população, as pessoas já estão tão acostumadas com rede social e que precisa ter um pouquinho de discernimento. Mas se aquilo agrada, tem público para todo mundo, né? Se as pessoas gostam de ser ludibriadas, se elas se encantam com aquelas figuras, isso diz mais sobre quem está consumindo esse tipo de marketing, né? Agora, ser uma autoridade que usa da sua atividade para se projetar, eu não acho isso uma conduta correta. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu acho que cada um tem que fazer o que quer, como quer. Eu, quando comecei a me projetar na mídia, foi justamente por quê? Porque eu fui muito apontada, principalmente no interior, por colegas até, de falar assim, nossa, mas por que você tem que fazer isso? Agora a gente é obrigado a fazer também. Mas eu não faço isso para me projetar, eu faço isso porque eu tenho em mim uma coisa natural de assim, eu me incomodo, eu não fico feliz de ser titular de uma cidade, saber que o crime organizado tá sitiando ali, tá cometendo crime ambiental e tá levando as pessoas para aquela área e ficar calada, e ficar quieta. Só para você saber, por exemplo, em Nazaré Paulista, eles abastecem aqui a capital, Atibainha, 8 milhões de pessoas por dia. Se aquilo contaminar, olha a crise que a gente vai ter. Nossa, acaba com São Paulo. Então as pessoas não têm essa dimensão. Quando fala de lavagem de dinheiro, a pessoa só fala, mas por que o Estado tá perseguindo o funkeiro fulano de tal? Ele só tá ganhando o dinheirinho dele. Não. Quando ele faz isso, ele tá tirando dinheiro. Hoje a gente teve uma operação aí da Federal contra crimes sexuais. Você sabe que só no Brasil, o ano passado, salvo o melhor juízo, crianças e adolescentes desaparecidas, desaparecimento não é crime, mas 23.919 crianças e adolescentes desapareceram. Muitas dessas, elas são usadas para tráfico internacional, para exploração sexual e até venda de órgãos. Então não é só o desaparecimento, não é só a lavagem de dinheiro. Então a gente tem que olhar para as questões e enxergar mais que aquilo. Você segue lá uma autoridade policial, um agente público, o que ele está falando, ele condiz com a história dele? As pessoas têm que ter autoridade no que fazem, no que são efetivamente. Ou só quer aplauso? Reconhecimento é bom, obviamente que a gente faz as coisas para ser reconhecida. Mas não é o reconhecimento em si. É a sua história que fala por você. Você acha que o Estado precisa investir? Hoje, se você fosse falar de investimento em segurança pública, você acha que o Estado precisa investir mais em quê? Educação. Se o Estado investisse mais em educação, principalmente áreas vulneráveis, que tem ali a LDB, tem toda uma legislação, agora em 2025 teve uma resolução, que eu esqueci o nome, que diz o seguinte, áreas vulneráveis, onde as pessoas têm menos oportunidades, a escola tem que ser melhor e em período integral. Se nós tivéssemos um povo mais educado, certamente eu não precisaria de uma polícia tão armada, uma polícia violenta. A ignorância gera a maioria dos crimes. As pessoas não sabem dialogar e conversar. Se eu falar para você que meu plantão fica aberto 24 horas e que a maioria das pessoas que ali chegam não é sobre crime que elas vêm tratar, é sobre conflito que as pessoas não sabem ouvir, não sabem assimilar, não sabem responder. As pessoas não sabem ler um texto e interpretar. Isso é muito grave, porque a falta de comunicação leva à confusão. Então, eu gostaria de verdade que a escola fosse, sim, prioridade do Estado. Agora, como a gente precisa trabalhar prevenção e repressão, eu preciso de uma escola com essas características que eu te falei, precisa ter esporte, precisa ser integral, precisa que o conteúdo seja interessante, e precisa ser adaptável à área que a escola está localizada para formar pessoas com potencial de serem ali mão de obra para o segundo setor. E, paralelamente, eu preciso de uma polícia forte. Uma polícia para combater o que já foi instalado.
Então, são essas duas frentes, na minha humilde opinião de quem é uma servidora pública que precisaria conversar. Você falou que a polícia seria menos, digamos que, agressiva, né? Você usou Uhum. uma terminologia, porque a nossa polícia, ela é agressiva? Pior que não. Infelizmente não. Você pega um policial dos Estados Unidos, a tolerância é zero. Você veja que às vezes a pessoa está até com refém e a gente tem essa natureza mesmo. A polícia, o povo brasileiro é muito afetivo, isso reflete. Isso é social, é um comportamento humano. E a gente tem culturalmente essa natureza. É certo alguns grupos que vêm mesmo treinados, que precisa ser assim, né? Nós temos aí o BAEP, temos o GER, temos o GOI, né? Eles precisam efetivamente ter essas características para assegurar o bem comum. Obviamente, graças a Deus que tem. Temos exército, inclusive. Mas, de uma maneira geral, nós somos muito passivos. E agora, com o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, o que acontece conosco? A gente tem, agora nós ganhamos os guardas municipais como policiais municipais. E é uma grande força que vem para a segurança pública. Porque, veja, enquanto a PM ela é forjada na justiça castrense, dentro da disciplina, da hierarquia, com pronta resposta, uma resposta mais agressiva, nós temos a Polícia Civil investigando com técnica, com perícia, por delegados de polícia presidindo inquéritos policiais, nós temos agora os policiais municipais. Os policiais municipais são aqueles que agem com presença e territorialidade. Ou seja, o guarda municipal, ele conhece que ele não vai sair do município. Ele é um agente que está pautado, ele tem natureza civil, por exemplo. Então, ele tem lá um procedimento administrativo da prefeitura e, se bem usado pelo prefeito, pelo Poder Executivo, ele é o olho do prefeito na cidade, ele é que vai dizer aonde estão sendo feitos parcelamentos irregulares, aonde tem o traficante, qual escola que está sendo dominada por determinado agente, ele vai estar em contato com a UBS, ele vai saber o que precisa naquela UBS, ele faz um relatório, leva isso para o comandante da guarda, e a guarda, enfim, o secretário de Segurança Pública Municipal para o seu gestor, e aí o prefeito, ele deixa de ser agente que só recebe notificações do Ministério Público, por exemplo, e passa a ser aquele que solicita operações com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e até aciona o Ministério Público. Então, quando eu falo disso, eu falo com muita propriedade porque eu sou coordenadora de um curso. Eu criei um curso da GCM, justamente com toda a legislação e com tudo que eles veem no dia a dia e como preservar a cadeia de custódia, para que o juiz consiga, sim, julgar esse inquérito policial, mas sem ele ter sido contaminado na origem. E dando a devido valor para quem está na rua. Porque se o PM não quiser, se o GCM não quiser, aquele fato nunca vai chegar à autoridade policial. Se não chega até a mim, quiçá no judiciário. Entende? Então a gente precisa de uma polícia unida. E cada um sabendo a sua exata posição dentro dessa engrenagem. Como fazer com que cada profissional desse cumpra rigorosamente ou corretamente seu papel? Com educação, com cursos como o que eu tenho na minha plataforma. Conhecimento é a única forma, conhecimento e vivência. Se não tiver conhecimento, não tiver vivência, se você não buscar na fonte, você não souber entender aquilo, você não consegue executar. A gente precisa de interação. O Estado é feito de grandes ilhas. Então temos a Secretaria de Educação, de Saúde, municipal, temos assistência social, mas essas redes não se conversam. E quando você é um delegado de polícia, quando você atende a população, você precisa integrar isso. Você precisa ter conhecimento com todas as outras secretarias, saber que tipo de serviço que ela fornece, para que você consiga fazer o encaminhamento e acompanhamento dessas pessoas. Porque o que chega na delegacia hoje, por exemplo, uma Maria da Penha, dificilmente vai virar uma ação, porque vai demorar 2, 3 anos. Aquela ameaça, aquele assédio psicológico, patrimonial, sequer vai chegar até a audiência e vai ser criminalizada, vai ser penalizada pelo juiz, porque a pessoa, no meio dela, ela vai desistir, porque vai ter uma pressão da família, ela tem filhos com ele, ela tem vínculo patrimonial, por exemplo. Então, chegou na delegacia de polícia, a única solução, dando isso como exemplo para você, é pegar essa família, passar para acompanhamento para assistente social, que é a porta de entrada do Estado, e lá essa família ser obrigada a frequentar curso de formação, de entendimento, passar por ajuda psicológica para entender o caráter criminoso daquela conduta, para que aquilo não vire depois
escada para feminicídio. Entende? Entendo, mas doutora, esse pessoal, essa desistência no meio do caminho que você citou, existem estudos que apontam que é pela morosidade do processo, do sistema. Exatamente. É isso que acaba com eles. Sim, mas não é Mas porque... não existe já a integração dessas unidades todas que você citou? Não, Para que funcione? Como não, não? Estado avançado, tecnologia, automação de tudo? não existe. Nós temos prazo para tudo, mas infelizmente processos ficam parados, há pouca celeridade na hora da atuação. Se você, como gestor da sua unidade, eu, por exemplo, na minha unidade, eu uso vários artifícios para que haja celeridade. Por exemplo, toda delegacia que eu sento, a primeira coisa que eu faço é colocar aquele Google que dá alertas e coloco todos os crimes que acontecem na minha área. Cai no telefone do meu investigador e o meu. Quando eu fico sabendo daquilo, pode ser sábado, domingo, à noite, feriado, eu já sei, eu já determino diligência e a equipe do dia que fica de sobreaviso. Isso dá uma celeridade enorme, porque minha delegacia fecha de sábado, domingo e feriados. Eu chego numa delegacia, a primeira coisa que eu faço é conversar com o secretário de segurança, o secretário de saúde. Eu vou saber quem que é o chefe da guarda municipal. Eu vou saber quem que é o comandante da área, para ele ter meu telefone, o telefone dele, para a gente se interagir. Eu preciso saber com os comerciantes quais câmeras são válidas, como essa câmera deve funcionar. Eu preciso ir na reunião do Conseg e dar orientações para eles, para que a gente tenha uma segurança maior. Eu preciso incentivar a vigilância solidária com os policiais militares, que é sensacional e efetivamente funciona e abaixa a criminalidade. Se o delegado de polícia da sua área não agir de todas as frentes, a gente não consegue ser rápido, célere, pontual e eficiente. É isso. Mas, doutora, se você tem esse conhecimento, essa expertise de rua, e já até algumas, eu acredito que até, eu acho que há sinais de que a gente tem soluções. Lógico. Qual o caminho, o que você espera, por que não buscar um caminho para você impor isso através do Estado, de um cargo do Estado, algo do tipo? Porque... Você já dá aula, dá cursos, não é isso que você falou? Não, eu tenho uma plataforma, eu sou coordenadora de uma plataforma de cursos, e eu faço o quê? Eu faço muita palestra, eu tenho uma rede social que eu falo sobre isso, e assim, a gente vem a somar. O que eu puder ajudar, eu ajudo. Todas as cidades que eu passei, graças a Deus, todo mundo fala, ai, doutora, que saudade da senhora. Não sou melhor que os meus colegas, mas eu sou empenhada naquilo que eu faço. E eu olho a segurança pública como um caminho, não como um fim em si. Porque eu já aprendi que ocorrências, por exemplo, eu tive um Natal no interior, que o vizinho, ele estava reclamando que a vaca do outro entrava na piscina dele. Caramba. Eu chamei as duas partes na delegacia, a gente conversou ali para eliminar esse problema. Por quê? Porque eu já tinha vivenciado que por conta de problemas de cerca, um outro tinha matado o vizinho e tirou a própria vida. Caramba. Isso no dia 24 de dezembro. Então, tem ocorrências, perturbação de sossego, briga com o vizinho. Gente, não é só isso. Desaparecimento não é só isso. São ocorrências que tendem a escalonar. E você, como delegado de polícia, você tem que ter essa malícia. Você tem que ver por trás daquele acontecimento. Porque você fala, mas é só isso, não é? Imagina um vizinho com som alto todo dia na sua cabeça. Você um dia chega do trabalho, você está cansada, sua tolerância está baixa. Mas o cara é doente, desequilibrado? Não é só isso. Quando eu prendi lá em Santos o rapaz que avançou, que avançou no farol e deu uma voadora nas costas do senhor, ele foi a óbito. Mas será que ele provocou? Vamos ver. Será que ele concorreu para o crime? Vamos ver. Eu não sou advogada de nenhuma das partes. Eu estou ali para elucidar o caso. Pura. E eu faço isso com os recursos que me deem. Eu tinha, na ocasião, não tinha imagem. O que é melhor que imagem? Eu fiz uma reconstituição de crime. Para dar rosto para aquilo, para ser uma fotografia. Para mim, para o advogado de defesa, que era maravilhoso, o doutor Malavase, para o promotor, que é o doutor Fábio, para depois uma pessoa ser julgada dentro das regras do direito. Sem abuso, entende? A gente tem que agir assim. Ouve-se muito que o Estado ouve vocês. Isso é verdade? As autoridades se reúnem em algum momento para debater soluções? Porque você está colocando na mesa hoje soluções, de certa forma. Eu sou uma pessoa resolutiva. Ou você assume uma posição política e impõe esses projetos, apresenta esses projetos, ou você busca isso em rodas de debate com autoridades que já estão
né, com o poder de decisões, de buscar, enfim, de investir, etc. Qual a dificuldade que você vê? E por que não você não faz parte de uma frente mais ativa, então, em busca dessas soluções? Alex, é tão difícil já você ser mulher, você ter casa para cuidar, ter o corpo para treinar, ter um marido para cuidar e assim dar palestra, você dar curso. É tão difícil que assim todas as vezes que eu tenho oportunidade de sentar com meus superiores, eu falo do meu olhar, eles falam do deles. Eu acredito que cada um faz o seu melhor, imprime a sua marca e faz o melhor. Agora, se vão acatar, é outra coisa. Porque poderia existir protocolos sobre isso, mas isso aí demanda vontade, demanda-se necessidade, e sobre isso eu não tenho nenhum controle, né? Cada um que está fazendo a sua administração é que vê o que é importante. De repente, o que eu estou falando aqui para você, que você acha uma super ideia, acha que poderia dar certo, não é de interesse naquele momento, porque tem tantas outras dificuldades do Estado, que aquilo pode não ser. Então, não tenho como responder por isso, né? Não, doutora, nunca vai ser de interesse se você, quem vivencia, não for levar isso de alguma forma ao conhecimento, seja público ou buscar no Estado alguma solução. E É. nós precisamos de pessoas que já experimentaram isso, que já validaram, que são vocês, no seu caso, delegada, mulher que está ali na rua e sabe que a solução. Você citou há pouco o caso de feminicídio, de agressões a mulheres. Sim. São situações que você foi buscar nos órgãos competentes, que são parceiros do sistema, enfim, como se conectarem, né, se integrarem. Então, são soluções. Sim. E o que você vê mais de dificuldade, ou o que você vê de dificuldade de uma mulher que vai para a rua, enfrenta uma linha de frente de crimes, não sei, de enfrentar o Estado também, com a caneta, eu digo. Eu posso dizer para você, Você pretende ser uma frente? olha, vários convites eu já tive, vários. Teve uma época até que o Datena fazia propaganda que eu ia ser presidente da república, mas na verdade eu nunca ti Poderia. ai, você acha? Sim, eu acredito muito em mulheres. Eu acredito muito em ser humanos que têm sonhos compartilhados, porque quando você sonha sozinho é só um sonho, quando você sonha em conjunto, aquilo é um projeto, aquilo vira realidade. Né? Então, Alex, eu comecei com a minha rede social. Mesmo contrariando a minha família, por conta de medo, de receio mesmo, que eles estão super corretos, mas eu falei pro meu marido, eu falei, meu, eu nunca prejudiquei ninguém, eu só trabalhei até hoje. São quase 30 anos na Polícia Civil, amo a Polícia Civil, amo a minha instituição, tenho orgulho dos meus colegas. Eu tento ser uma pessoa, eu acho assim, eu sou uma pessoa que acredito que a gente está aqui por algum propósito na vida. E a gente pode fazer diferente em qualquer lugar que a gente esteja. Você está aqui como repórter, como apresentador, você tem como levar uma palavra do bem e fazer o bem dentro do que você está. E eu tenho esse propósito comigo. Eu sou assim porque eu vim da periferia. E quando a gente está numa situação de vulnerabilidade, quando você é pobre, você está vivendo lá nos cantos da cidade, varrido para os cantos mesmo, sem oportunidade, e aí você tem uma família como eu tive, uma mãe, um pai extremamente trabalhadores, estudiosos, a gente sempre se agarrou na educação. Se eu tô aqui hoje, eu sou fruto da educação e do bom exemplo. Então, quando eu me tornei delegada, a gente ora muito quando está prestando concurso e tal. As pessoas depois esquecem que pediram para Deus e age como um funcionário público, naquele sentido de vou ganhar meu dinheiro no fim do mês, não preciso fazer nada de força e dane-se. Eu não. Cada pessoa que eu atendo, eu tento atender como se fosse alguém da minha família. E tento levar soluções. E eu ajo dessa forma. Quando eu ingressei com essa rede social, foi essa a finalidade. Eu levar algumas soluções, e tanto que eu acabo os vídeos dizendo, informação é poder. Porque informação, conhecimento é poder. E eu creio nisso. Você já não sai mais, você não está mais no escuro, as coisas começam a descortinar na sua vida. Então, por isso que eu falo para você, informação é poder. Comecei com essa rede e eu não sei o que o futuro reserva para mim, mas eu sempre sou uma pessoa que estou aberta ao bem comum. E é sobre isso a minha vida. Você venceu, você já venceu,
né? Você é uma delegada, eu conheço tua história, né? Nós já tivemos outras vezes aqui. Você tem voz, você tem autoridade, porque você é uma autoridade. E a minha pergunta é: há carência, há necessidade de pessoas que vivenciam, que vivenciaram. Então vamos lá. Eh, Vamos falar de feminicídio, Tá. ou da prevenção dele. Você, a doutora já atendeu muitos, né? Muitos casos. Feminicídio. De violência também. Não, eu atendo muito, olha só, eu atendo muito Maria da Penha, infelizmente. Uhum. E feminicídio é quando se escalona. É que as pessoas não. Maria da Penha. Tá, Vamos focar em Maria da tá. Penha. Muitos casos de Maria da Penha. Você já atendeu muitos, doutora. Desculpa te Muito, cortar. muito, milhares. Então você tem muita experiência. Sim, Se você tivesse o poder hoje de decisão, de caneta, tá. quais as soluções que você poderia citar que de repente minimizaria, diminuiria, A gente tem. evitaria que outras Tá. mulheres fossem agredidas? Primeiro, a gente tem que entender e a gente tem que ter o agente público preparado. Tem muita gente que eu ouço, eu vou dar treinamento disso, as pessoas falam assim: ah, doutora, mas essa mulher é safada. Ah, doutora, ela muda de parceiro, mas o outro parceiro também é abusador. Ai, doutora, ela continua com o abusador. Primeiro, é muito difícil você tratar de um tipo de crime em que a vítima ela tem afeto, ela tem memória afetiva por aquele autor. Aquele autor foi aquele que pediu em namoro, foi o beijo que ela deu, que ela era romantizado. Foi aquele que entrou com ela na igreja, foi aquele que é pai dos filhos dela. Então, é muito difícil o comportamento dele ser visto como um vilão. Por isso que muitas das vezes o comportamento abusivo ele vai sendo minimizado por ela mesma, porque ela não quer acreditar que está naquele ciclo. Quando ela chega a falar, e na maioria, só uma parêntese, essas mulheres, elas tendem, pela própria conduta do autor, esse tipo de crime, ele afasta ela da família e do meio social. Quando ela é afastada do meio social e da família, ela não tem uma rede de apoio. E geralmente ele tirou ela do trabalho dela. Ela não tem fonte, ela não tem dinheiro. Sem dinheiro, ela está desempregada, ela está sem casa, ela está sem carro e sem dignidade. Quem que vai acolher essa mulher? Por mais que o município tenha uma rede de apoio, ela não quer sair daquela casa dela, ela não quer deixar os filhos dela morando no abrigo. Então, a gente primeiro precisa entender que essa mulher, ela está em situação efetivamente de vulnerabilidade. Às vezes, esse homem, ele tem uma falsa percepção do que é o pátrio poder, do que é ser marido de verdade. Então, nós temos essa falsa ideia, porque como o homem dá um nome social para a família, ele tende a achar que a mulher dele é uma extensão do carro, da casa, e que ela deve satisfação para ele. Você viu aquele coronel que matou a moça? Isso está sobre a minha... Ele falava que ele era um macho alfa e ela estava sobre a comanda dele. É tipo um objeto. Você entende? Ela é um troféu. Pertencia a ele. Ela é um troféu. Aquele caso é muito mais grave. Mas eu tô falando dos casos que chegam para mim normalmente. E aí a gente tem todo esse contexto. Então, a primeira coisa é treinamento para os funcionários e para a gente entender que essa família e a escola precisa ter esse olhar também para os filhos desses casais. Tem que tentar diagnosticar isso e abrir com a rede essas conversas. Por que eu digo isso? Porque uma situação assim, as mães geralmente que sofrem isso são aquelas que mais judiam dos filhos. Tem uma estatística dizendo isso. Elas são mães que também maltratam os filhos. Você já ouviu aquela máxima? O pai chega em casa, bate na mãe, a mãe bate nas crianças, as crianças batem no cachorro, o cachorro morde no vizinho. É isso, é uma escala, é um efeito dominó. Então, a gente tem que ter esse olhar, saber que a violência é difícil de acabar, porque existe a memória afetiva, e nós também precisamos entender que quando entra na delegacia esse caso, a gente precisa acolher essa mulher, mas a gente precisa chamar esse homem, e o primeiro ponto, representar ali, fazer um contato direto com a rede assistência social, para que essa família comece a passar pontualmente para um atendimento da rede. Para ele entender o caráter criminoso e o caráter de imposição que ele está tendo com essa mulher. E com a família dele, e o quanto isso está causando de risco para eles.
Então, isso já seria uma forma, que não existe ainda, uma forma de minimizar que esse crime escalone. E aí, paralelamente, trazer essa mulher para o mercado de trabalho. Precisaria haver, sim, um convênio, ou um incentivo para o pessoal empreendedor, comerciante, para que essas mulheres fossem treinadas e voltassem para o mercado de trabalho. Aí a gente conseguiria ajustar essa conta. Agora, o que é mais grave, o Alex, quando se tem um homem determinado a matar uma mulher, nem se nós tivéssemos os melhores meios de evitar, nem se a tornozeleira eletrônica ela fosse capaz de inviabilizar, porque se o cara passasse de determinada área, ele levasse um choque, ele ficasse imobilizado e desse tempo da polícia chegar, seria o melhor dos cenários. Tá? Mas como a nossa tornozeleira eletrônica ainda não tem esse poder, eu ainda falo para você que a maioria das nossas mulheres que morrem hoje são aquelas que não estão mais na mesma casa, no mesmo espaço social que esse homem. Ela é aquela que já tem medida protetiva, que já há reincidência. Ela é aquela que conseguiu romper o ciclo da violência, ela não mais mora com ele, e ela é aquela que ele não tem mais domínio psicológico sobre ela. E nem patrimonial. E aí ela já tá na fase de pedir o divórcio. É nessa hora que ele vai pra cima dela pra matar. E nessa hora é que eu sou a favor da autodefesa. Eu sou a favor que o Estado, depois que reconhecer toda essa vulnerabilidade, que não há outro meio... Porque você não para um kamikaze. Esse cara é um kamikaze. Uma pessoa que está disposto a matar e a morrer, você acha que tem algum instrumento estatal que vai parar ele? Nenhuma uma justiça mais rígida a nível de perpétua há 20 anos, nada? Não Uma lei existe. mais? A perpétua não vai existir no Brasil só se cortar a nossa Ah, uma Constituição. caneta, doutora. Precisamos de gente que vá lá e Então. ajude a mudar, que cobre. É isso que eu tô dizendo. Aí Isso sim, é um não. sonho, é uma ilusão? Cadeia de crime perpétuo no Brasil, Há acho que 20 anos sim. mais, coisa do tipo. Porque você acha que não inibe o cara saber que Agora, assim, nós um precisamos. outro pegou uma prisão de 20, 30 Então, a anos? gente precisa de uma alteração na legislação nesse sentido. Ou esse cara, é que a pena é muito pequena. E apesar que a nossa legislação é excelente, tá? A gente tá tentando fechar cada vez mais as lacunas. Mas eu digo, hoje, com a nossa realidade, só se ao primeiro sinal da reincidência ou da perturbação, ele já fosse colocado em cárcere e não saísse mais. Doutora, mesmo se nós tivéssemos um judiciário que olhasse de forma que entendesse, o que você falou é isso. O cara que está determinado a cometer um crime, ele tá com ódio, ele tá com emoção, ele tá com tudo, ele vai fazer. Vai, Ele vai cometer. tá. Mas você acha que não muda? Você é experiente, você é uma delegada, você sabe. Se tivéssemos exemplos já aplicados, se a lei, se alguém lá em cima. Por isso que precisamos de deputados e deputadas que venham a buscar essas soluções, essas respostas. Se a gente tivesse uma lei mais punitiva a nível mais abrangente em pagar, tipo, é o mínimo 30 anos sem o cara conseguir nenhum tipo de benefício. benefício, não diminuiria? Não é a falta dessa lei Na verdade, assim, a pena tem esse caráter de repressão, de servir de exemplo para que você tenha medo e não vale a pena, né? Quando você fala de adolescente infrator, eles são recrutados por crime, justamente porque a pena deles é ínfima e vale a pena. Quando você vê esses casos de feminicídio, por mais que a legislação esteja alinhada, o legislador empenhado, é uma política que realmente as pessoas tendem a dar valor e a querer que evite, porque ninguém aguenta mais ver nossas mulheres morrendo covardemente. A gente precisa, sim, que haja uma repressão muito grande. Uma pena que sirva de exemplo e que tente minimizar isso. É necessário, sim, que as pessoas votem naquelas pessoas que têm capacidade de entendimento, não só porque acha bonito, é famoso, etc. A gente precisa de pessoas competentes, né? Então, isso era muito interessante. Você acha que nós temos muita gente que hoje vão para esses cargos importantes, né, legislativo, simplesmente porque são famosinhas e não tiveram resultado ou não tiveram um currículo com resultados, com entregas?
Não sei. É isso que você quis dizer? É, lógico que é, mas assim, aí eu te pergunto, você é satisfeito com o nosso corpo legislativo? Jamais. Não. É, eu acho que tem essa lacuna também. Você falou sobre. Eu tinha perguntado para você quais. Não sei, de repente, quais as soluções que a gente poderia encontrar, porque a questão do debate, quando a gente fala de segurança pública, e você é bastante atuante como delegada e como também, de certa forma, mentora, né? Palestrante, Palestrante, professora. professora, palestrante. Doutora, a solução não estaria em integrar esse pessoal através de sistemas de capacitação? Não. Hoje você precisa trazer a comunidade, porque infelizmente a gente ainda tem um preconceito de ódio das pessoas mais simples, mais das comunidades, quanto à polícia. Tem. E elas precisam entender que a polícia é a defesa, é a proteção. E a polícia também precisa se apresentar ou trabalhar o seu lado de política de boa vizinhança para que as pessoas voltem a confiar. Nós tivemos um caso recente, que acho que foi noticiado essa semana, que o policial, mesmo com a câmera, aquela câmera que ele usa na roupa, na farda, eles continuaram cometendo o crime. E isso acaba afastando as pessoas de confiarem, de acreditarem. Tirando essa pauta que eu não vou discutir ela, qual a solução de fato para a gente inibir a violência? Se você fosse desenvolver um projeto, doutora Liliane, Como eu inibiria? como você faria, como você trabalharia para levar essa conscientização para o menino, para o filho, Aham. para a mãe e para o agressor? Ó, a gente não consegue nada pela força. A gente não consegue nada quando uma parte da sociedade ganha muito e a maior parte não ganha nada. Tem uma discrepância social muito grande nesse meio e eu acredito que ela seja proposital. Nós precisamos que a educação seja levada, a gente precisa que essas pessoas entendam de fato sobre organização social, Estado, o que representa, o que é cidadania. Quando as pessoas começarem a ter conhecimento, quando elas conseguirem se comunicar e entender o que é de fato um cidadão, e a polícia também de contrapartida, eles entenderem que a polícia não é o inimigo, a polícia é aquele que vai levar proteção. Infelizmente, a gente só acontece quando o caos já está, e aí eles veem isso em quem que é o Estado que representa isso? A Polícia Militar, que ela tem essa função mesmo de representar a força, representar ali o poder do Estado quando tudo é um caos. Então, a pessoa que está ali na periferia, ela só enxerga a polícia através da polícia atuando no caos. E, na verdade, ele tem que entender que a polícia atua antes, com uma vizinhança solidária, ela atua antes quando ele vai até no plantão policial, e ali ele é recebido com dignidade. O servidor público deve atender as pessoas dessa forma. E aí sim a gente vai começar a fazer com que a população entenda que a polícia não é inimigo. A polícia está ali para que os direitos e garantias dela sejam garantidos. Doutora Liliane, hoje, num momento crítico onde o cara agride e acha que tá normal, o cara mata. Vamos falar de Lei Maria da Penha. Certo. Nós temos 3 indivíduos aqui que sofrem diretamente isso. Nós estamos falando do agressor, da agredida e do resultado filho, que é o filho. Se você tivesse o poder de decisão hoje, de caneta, de força de Estado, para criar uma solução, uma resposta, pelo menos para minimizar, doutor, um programa, o que você faria como delegada com conhecimento de causa? Primeiro, Alex, que a delegacia é ali a porta de entrada. Desde o primeiro BO, o que eu faria? Eu pegaria esse agressor, eu colocaria ele num programa de reeducação com atendimento psicológico. Essa agredida, ela precisa também de um atendimento psicológico, mas ela precisa ser reinserida no mercado de trabalho. E essa criança, ela também precisa de ajuda. Porque senão, o que acontece? O ciclo ele acaba em casa, de repente com uma prisão, com uma separação, mas ele vai se expandir
pela próxima geração. Porque as pessoas ainda têm muito arraigado em si aquele sistema patriarcal, em que o homem é o chefe da família e que o homem ele domina a mulher. O que mais incomoda o homem é a mulher sair da invisibilidade. E nós estamos saindo da invisibilidade e nós não somos alguém que esteja para combater e para eliminar os homens. A gente está junto para a gente crescer junto e crescer enquanto família. Então, se não houver essa conscientização, se não houver esse crescimento linear entre todos os entes daquela família, a gente vai continuar secando gelo e, infelizmente, prisão, ele não muda raciocínio, não muda caráter e não reeduca. Bem dito, doutora, secando gelo. Você tem um projeto para futuramente que a gente possa acreditar que há melhorias, que vá melhorar, amenizar? Sim, e está dentro da lei já existe uma lacuna na Lei Maria da Penha. Falta somente criar um sistema que converse, não tá nenhuma despesa para o Estado, apenas uma integração, apenas o Estado deixando de ser ilhas e conversando entre si. Isso é muito viável, não é caro, basta boa vontade. Eu já tenho esse programa, já está aqui na minha cabeça, mas é sobre isso, é sobre você ser eficiente, dá para fazer. Então eu gostaria muito que você fosse qualquer dia deputado ou candidato a alguma coisa para a gente, de repente, implementar isso que precisa, doutor. Precisamos. Nós não aguentamos mais. Você liga a TV todo dia isso. Precisamos de gente que trabalhe pelo povo e eu acredito em experiência. Eu acredito em vivência. Eu acredito que você que é eleitor, cara, não vota em alguém porque é bonito, porque tem seguidores no Instagram. Vota em profissionais, em pessoas com experiência. Nós precisamos de delegadas à frente, de mulheres que têm currículo. Por exemplo, se a gente vai falar de Lei de Maria da Penha, esquece deputado, homem, esquece gente que chega lá com falácia. Cara, se a gente tem uma delegada, como a doutora Liliane, que está à frente de uma delegacia, atendendo diariamente esse tipo de dores, a gente tem que parar de votar em gente que conta história. Nós precisamos de gente que tem fatos. Vai para a rede social, vai pesquisar a pessoa, vai para o Google, dá um Google e vai conhecer e segue. Eu acredito, doutora, e eu estou fazendo o meu papel. Eu amo esse país. Eu amo. É aqui. Eu viajo muito, doutor. A nossa pátria, a nossa pátria. Mas é aqui, precisamos. E aqui tá faltando, assim, virar chave em algumas coisas que já existem. É só conversar. Você ama o Brasil? Muito. Então trabalhe por ele mais ainda, doutor. Eu sei que você já trabalha. Mas nós precisamos de você mais do que delegada. De verdade. Tá bom, meu amigo. Mesmo. Obrigada pelo reconhecimento. Doutora, parafraseando pra gente terminar, só mais duas. Parafraseando, doutora Liliane, delegada doutora Liliane e Alex Jatobá. Doutora... Seu nome é brincadeira, não vou brincar mais também. Doutora Liliane, no parafraseando com Alex Jatobá. Doutora Liliane, aprendi para fazer a diferença no sistema de justiça é preciso... Coragem. Ótimo. Que vocês tenham... O que eu falo? Volta. Pessoal, quero agradecer ao podcast. Vamos lá. Obrigado. Mais uma vez eu vim aqui tirar algumas dúvidas. Isso. De vocês. Da minha carreira. Gente, eu quero agradecer aqui o Alex. Eu quero agradecer o podcast. Eu quero dizer que eu vim aqui com muito amor. Que eu espero que vocês tenham conhecido um pouquinho de mim, da minha história, da minha carreira. E até o próximo. Obrigado, doutora. Obrigado, pessoal. Até o próximo podcast São Paulo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Até mais.